Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. A Europa vai lucrar com a fuga de cérebros dos Estados Unidos da América? We have some breaking news coming in right now. Just in the last few minutes, we are learning that Columbia University will give in to demands from the Trump administration in order to restore hundreds of millions of dollars in federal funding. A administração de Donald Trump lançou uma ofensiva contra a ciência, a saúde pública e as universidades dos Estados Unidos. Só a Universidade Johns Hopkins, a instituição do ensino superior que mais investe em pesquisa científica, perdeu financiamento na ordem dos 800 milhões de dólares. Esta não é a única universidade sob ameaça. São ataques precisos que misturam censura e intimidação, que levaram a Universidade de Colômbia, em Nova Iorque, a expulsar e revogar diplomas a estudantes por opor-se e acatar as exigências de Trump, como ouvimos no som de abertura da NBC. A ciência tornou-se um alvo fácil. Trump congelou verbas, travou bolsas de investigação científica e fez desaparecer quase 1000 bases de dados dos Centros de Prevenção e Controlo de Doenças. Donald Trump atacou as universidades porque as acha santuários de intolerância e do wokeismo e as quer resgatar da esquerda radical. Estes condicionamentos não mudarão apenas as universidades, que consequências poderão ter no desenvolvimento científico. Esta é a vingança da pseudociência. O nosso convidado de hoje chama-se Pedro Charte Pereira e é professor associado de Estudos Portugueses e Ibéricos na Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Bem-vindo ao P24, o seu dia começa aqui. Pedro Charte Pereira, obrigado por ter vindo a este P24. Donald Trump entrou em guerra com as universidades e a ciência. Há até várias universidades ainda sob investigação. Porquê? Há um conjunto de razões e elas devem ser mencionadas porque eu acredito que isto não esteja a ser tão amplamente publicitado na imprensa como merece, não é? E se me permites, eu recuaria a 2020, portanto, no período final da primeira administração Trump, em que, na sequência dos protestos Black Lives Matter, que tiveram uma adesão enorme da população branca, não é? Incluindo em subúrbios, em estados como o Ohio, que são estados de população maioritariamente branca, houve uma adesão enorme a esses protestos. E então a administração Trump e as pessoas que gravitam à sua volta entraram em pânico porque perceberam que o discurso racista estava a perder adeptos históricos, digamos assim. E ele emitiu um decreto presidencial chamado The 1776 Project, que era uma resposta direta àquele projeto de uma jornalista e professora universitária que ficou conhecido como The 1619 Project, não é? Era um projeto, assim, muito rapidamente, que preconizava que a história americana começava em 1619, quando chegou o primeiro navio negreiro à costa da Virgínia, um navio que vinha de Angola, com tripulação portuguesa, by the way, e não em 1776 com a independência do país, não é? Então o Trump emite um decreto presidencial em 2020 que pretende perseguir as universidades e a chamada agenda woke, digamos assim. Esse decreto foi revogado quando o Biden tomou posse. No entanto, essa agenda não desapareceu. Ela desapareceu a nível federal, porque o Trump já não estava no poder, mas ela foi mantida pelos governos estaduais naqueles estados, como o meu, aqui no Ohio, que têm maiorias legislativas republicanas, não é? Então, as razões têm a ver, em parte, com isso. Há uma agenda digamos, anti-woke, que, como sabes, teve eco não apenas aqui nos Estados Unidos, mas inclusive em países como Portugal, e às vezes uma agenda repercutida por pessoas que não se identificam de todo com a agenda Trump, não é? Então, essa é uma das razões, mas é apenas uma delas. Há outra. Estas decisões são tomadas aparentemente até de forma vingativa neste segundo mandato, como uma espécie de reação contra a ciência, contra a intelectualidade, é uma espécie de vingança da pseudociência? Em parte sim, não tínhamos dúvidas nenhumas, nós sabemos enfim, a importância que tem o narcisismo agudo de Trump, não é? E como gravitam à sua volta pessoas, e o próprio Trump, não é? Que fomentam as teorias da conspiração e tudo mais, mas sabemos que ele tinha uma agenda vingativa porque inclusive a anunciou durante a campanha eleitoral,
não é? As pessoas se a esqueceram é porque decidiram ignorar isso, mas ele nunca deixou de dizer aquilo que vinha e a plataforma vingativa era uma parte disso. Mas eu acho que há um fator muito importante que precisamos de considerar e que transcende a questão da mera vingança, que é a agenda neoliberal. E aqui é um nó górdio porque é uma agenda que tem fragilizado enormemente as universidades norte-americanas nas últimas décadas, e é essa fragilidade que neste momento as coloca numa posição de absoluta vulnerabilidade em relação a estes ataques. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de forma mais acentuada nos últimos 20 anos, a governança das universidades, que normalmente era partilhada por docentes, discentes e funcionários, para além de alguns administradores, tem sido paulatinamente substituída por uma classe administrativa, que muitas vezes não tem ligação direta à própria instituição universitária, e isto tem sido feito em nome de uma racionalização económica e de gestão que aproxima a gestão das instituições universitárias à gestão de uma empresa, não é? Portanto, o que se verifica agora é que numa fase em que estamos sob ameaça direta, ameaça política, não é? Por parte da administração, e não apenas da administração federal, mas também das administrações estaduais, como eu disse, nos estados controlados por maiorias republicanas. Portanto, é um ataque que vem de múltiplas frentes e, portanto, de novo, transcende a agenda vingativa do próprio Trump, não é? Há essa questão. As instituições estão de tal forma fragilizadas que, no momento em que era preciso tomar decisões de combate a esta agenda extremamente destrutiva, o pessoal docente, por exemplo, no qual me incluo, de repente descobrimos que não temos o poder suficiente para impor decisões à instituição que nos defendessem destes ataques. Porquê? Porque a administração das universidades agora depende desta classe administrativa que está numa agenda de capitulação e de conivência com a administração Trump. Pedro, os condicionamentos financeiros das universidades, como referias, estão à vista. Algumas universidades, como a de Colômbia, recuaram e aceitaram algumas das exigências do governo federal. Qual é que deve ser a reação das universidades perante estes ataques à sua autonomia? Sem termos nenhuma garantia de que conseguiremos prevalecer, mas eu acho que a única resposta possível é as instituições unirem-se. Elas têm um poder considerável se o fizerem e adotarem uma plataforma de combate sem tréguas a esta agenda, não é? No entanto, ela é uma estratégia que comporta riscos porque a imagem precisamente por causa da neoliberalização das universidades, a imagem das instituições universitárias neste país tem estado a sofrer uma enorme erosão. O preço de uma educação superior neste país é absolutamente incomportável para a maioria das pessoas que terminam os seus estudos superiores com dívidas astronómicas. Só para teres uma ideia, e eu acho que isto num país como Portugal faz sentido as pessoas saberem, há dias, quando eu tive uma consulta com o meu médico de família, eu estava a ter dificuldades, o meu filho atingiu a idade maior e, portanto, tem que ter um médico de família próprio, não é? E não há médicos que assegurem essa especialidade. Porquê? Porque, como é das especialidades, digamos assim, em que se ganha menos, não é? Há cada vez menos pessoas nas faculdades de medicina a optar por seguir essa via. As pessoas acabam por optar por seguir especialidades do género de oncologia e outras que requerem especializações, que também elas são caras, mas que depois, no exercício da profissão, garantem vencimentos e rendimentos que permitem pagar esses empréstimos astronómicos. Estamos a falar para cima de 100 mil dólares, educações que chegam perto de $1 milhão, portanto, de dívidas. E então, portanto, isto para dizer que a imagem das instituições universitárias sofre enorme erosão, porque se é verdade que uma educação superior era a principal garantia do elevador social nesta sociedade,
o que aconteceu foi que inverteu-se a prioridade das instituições de forma a transformá-las em agências de emprego, não é? E essa vertente da instituição universitária começa a falhar, isto é, cada vez há mais pessoas que saem de uma universidade com dívidas astronómicas e que depois não conseguem colocação que garanta o pagamento dessas dívidas e a possibilidade de levar uma vida digna, não é? Portanto, esta pressão do Governo Federal vai acabar por acentuar ainda mais essa erosão do papel das universidades na sociedade americana. Estes condicionamentos não irão só mudar as universidades, não é? Terão um impacto muito grande na economia, na sociedade e também no próprio desenvolvimento científico, imagino. Sem dúvida nenhuma, eu acho que o Estado onde eu vivo e trabalho é um excelente exemplo. É um Estado de maioria republicana, já foi um Estado charneira, era um daqueles Estados que decidiam as eleições presidenciais, deixou de o ser desde 2010, mas qualquer pessoa que chega aqui à cidade de Columbus percebe que a universidade, há várias universidades aqui na cidade e mais de 20 universidades no estado do Ohio, mas a Ohio State University é a maior de todas, é até uma das maiores do país. Nós temos quase 60 mil estudantes só em licenciatura, temos cerca de 10 mil docentes. Quem chega aqui a esta cidade percebe que a universidade é uma cidade dentro da cidade que gera uma economia de escala, não é? E que, portanto, estes ataques vão certamente ter um impacto negativo. No entanto, devo dizer que, perante os ataques que estamos a sofrer por parte da legislatura estadual, por mais de 2 ocasiões nós tivemos que ir testemunhar na Câmara Legislativa contra projetos de lei que estão a tentar impor o controle político direto da universidade. Da última vez foi há coisa de um mês. Foram mais de 1000 pessoas, foi um recorde total, foram mais de 1000 pessoas prestar testemunho em pessoa na Câmara Legislativa, estudantes, professores, alunos, aliados, sindicatos, todos procurando explicar o impacto negativo que estes ataques terão, o impacto que terão sobre a economia do Estado, porque uma das consequências, não tenhamos dúvidas, vai ser o abandono do Estado por parte da classe docente. Eu falo por mim próprio, se esta lei vingar e se não a conseguirmos repelir, as condições de eu exercer a profissão nas condições em que o fiz até agora, estou aqui há 17 anos, deixarão de existir e, portanto, deixará de fazer sentido para mim permanecer aqui. E como eu, há centenas, se não milhares de pessoas que pensam nestes termos, não é? Portanto, isso terá sem dúvida, e há estudantes também, num período em que há uma competição feroz das universidades pelos os melhores alunos, a nível nacional e até internacional, sem dúvida que os alunos vão deixar de procurar este Estado e as universidades públicas neste Estado como uma opção educativa, não é? Portanto, há a hipótese de muitos investigadores deixarem o país na sequência desta lei. Estes ataques provocaram alguma reação de unidade entre instituições, académicos e que tipo de solidariedade da própria sociedade civil dos Estados Unidos? Como eu há pouco dizia, o facto das instituições universitárias estarem a sofrer enorme erosão por causa do aumento dos custos e das pessoas perceberem, enfim, que a universidade é de facto uma torre de marfim, como sempre o foi, não é? Está a fazer com que, enfim, perante estes ataques, neste momento eu não vislumbro ainda movimentos de solidariedade por parte da sociedade civil que tenham uma força e um impacto que precisam de ter. Não digo que isso não venha a acontecer, mas neste preciso momento, não é? Por um lado, temos a capitulação por parte das próprias instituições universitárias e não estamos a ter o apoio visível da sociedade civil. Portanto, e daí o meu ceticismo em relação ao que está a acontecer. Lembro, entretanto, que já começaram as saídas, os abandonos de carreiras, para mencionar apenas 2 nomes sonantes. É o caso de Timothy Snyder, que abandonou a Universidade de Yale, foi agora para Toronto, e atrás dele foi Jason Stanley, que é filósofo, não é? Isto para mim é extremamente preocupante, porque são pessoas que, enfim, têm uma reputação internacional,
e que estariam mais seguras do que muitas outras, se estão a abandonar o barco nesta fase ainda bastante inicial. Isso não augura nada de bom, porque faz-nos lembrar as defecções que aconteceram na Alemanha nos anos 30, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver um brain drain, não é? As pessoas que vão tentar abandonar, se as universidades não conseguirem montar oposição a esta agenda, as pessoas vão começar a sair. Mas também devo dizer que há o outro lado da questão. Eu não estou a ver, por exemplo, a Europa a poder beneficiar deste brain drain, porque a vulnerabilidade que afeta as universidades americanas, do ponto de vista da gestão, que eu mencionei há pouco, afeta também as universidades europeias. A agenda neoliberal não se restringe aqui a este país, ela afeta também países da União Europeia, e incluem Portugal. Portanto, eu vejo talvez países como a Alemanha ou a França e mesmo o Reino Unido, talvez, e até, enfim, alguns outros a poderem beneficiar marginalmente deste brain drain, e como são as ciências, as hard sciences, digamos assim, que estão neste momento a ser o alvo principal do desinvestimento da administração Trump, e imagino que as universidades vão começar a redefinir as suas prioridades orçamentais e, uma vez mais, as disciplinas as humanidades e as ciências sociais irão sofrer com isso, não é? Com essa redefinição de prioridades. E, portanto, imagino que muitas das pessoas que ficarão sem emprego a curto e a médio prazo serão pessoas nestas áreas científicas. E, sinceramente, eu não estou a ver universidades europeias com a ginástica orçamental e até com vontade política que permita beneficiar deste brain drain. Pedro, muito obrigado por este teu comentário. Obrigado eu pelo interesse. Siga e ouça o Soundbite de segunda a sexta-feira. Os sons que marcam o dia político em análise, por Ana Sá Lopes e Helena Pereira, num podcast com moderação de Ruben Martins. Receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações de streaming. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.